Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as significações das palavras, né? Então eu vou começar pelo sinônimo, com uma definição e alguns exemplos, depois vamos falar sobre antônimos e depois sobre homônimos, ok? Vamos lá. Sinônimo é uma palavra de origem grega, é a junção de sim com ônima, sinônima, né? Sinônimo que significa com nome. De maneira geral, podemos dizer que os sinônimos são palavras da mesma classe gramatical, que possuem significados que são idênticos ou significados que são muito próximos, e é, então, considerada uma palavra sinônima de outra quando essa palavra pode ser substituída em diferentes contextos, sem que haja a alteração do sentido. Então, é importante a gente se atentar a esse detalhe, porque para ser sinônimo de fato, eu devo substituir essa palavra e não posso, então, alterar o sentido daquilo que eu quero dizer. Ok? Então, na semântica, né, que é o campo que estuda o sentido, ou seja, estudo como o sincrônico, diacrônico, não vou entrar nesse detalhe agora, mas que trata da significação das palavras. Os sinônimos eles são classificados para a semântica entre perfeitos e imperfeitos. Lógico que com o tempo a gente vai se aprofundando um pouco nisso, mas em linhas gerais eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Os sinônimos perfeitos são palavras que têm significados idênticos mesmo, né? Então, a palavra após ou depois. O que vem depois é o que vem após. Então, esses sinônimos, no caso, são perfeitos, né? São idênticos. Diogo chega somente após as 18 horas. Diogo chega somente depois das 18 horas. Então, perceba que não há mudança aí, não há alteração no sentido, né, da oração. Morrer e falecer. Ele faleceu às 9 horas do dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Ele morreu às 9 horas no dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Então, não houve alteração de sentido. A palavra também alfabeto e abecedário são consideradas sinônimos, tá? Sinônimas. Nosso alfabeto, né, é composto por 26 letras. Nosso abecedário é composto por... Então, veja, não há alteração no sentido. A língua é uma das maiores heranças culturais de um povo. O idioma é uma das maiores heranças culturais de um povo. Casamento e matrimônio, né? O casamento é a mais complexa forma de relação interpessoal. O matrimônio é a mais complexa forma de relação interpessoal. Então percebam que mesmo com a substituição da palavra, o sentido permaneceu. Então, nós temos aí sinônimos perfeitos, né? Que são muito próximos, que não tem como você dar outro sentido para essa palavra. Vamos falar, então, o que seriam os sinônimos imperfeitos. São palavras que têm significado muito próximos, porém não idênticos, né? São também considerados imperfeitos porque não podem ser substituídos nos mais variados contextos discursivos, né? Vamos lá, alguns exemplos. Feliz e alegre, né? Mariana ficou muito feliz com o presente. Mariana ficou muito alegre com o presente. Assim, não teve alteração aí
na semântica, né, no sentido, mas a gente pode entender que ser feliz é uma coisa e ser alegre é outra. No entanto, não sofre tanta alteração entre feliz e alegre, né? Agora vamos pensar numa sensível alteração semântica e numa sensível alteração de sentido. Eu sou muito feliz. Isso dá uma amplitude, não dá? Agora, se eu falo assim, olha, eu sou muito alegre, significa que eu sou uma pessoa que é sorridente. Mas existe uma linha tênue aí, né, que separa o feliz do alegre. Você pode ser uma pessoa alegre e não necessariamente feliz da sua vida. Você pode ser uma pessoa muito feliz da vida e não necessariamente uma pessoa sorridente, considerada alegre. Isso não significa que você não seja feliz na sua vida. Deu para entender essa subdivisão que há, né? Essa linha que separa? Então, vamos para outro exemplo. Ouvir e escutar. Não consegui escutar o que estava dizendo. Não consegui ouvir o que estava dizendo. Perceba que entre ouvir e escutar não há mudança assim na questão do sentido, né? Semântica. Mas a gente pode também perceber de uma forma bastante sutil que ouvir é diferente de escutar, né? De alguma forma. Vamos pensar. Ouça os conselhos de sua mãe. Então está relacionado à sua capacidade auditiva, essa capacidade de ouvir. Ouça os conselhos. Ouça os conselhos do professor. Agora, escute os conselhos da sua mãe. Então já está mais relacionado à sua capacidade de ouvir com mais atenção e seguir esses conselhos. Então escute os conselhos do professor. Ou seja, siga esses conselhos. Então, ouvir, capacidade de ouvir. Escutar mais no sentido de levar isso a sério, considerar esse fato. Ok? Bom, por fim, é importante dizer que conhecer os sinônimos, ter conhecimento acerca dos sinônimos é algo bastante importante porque amplia o nosso vocabulário, né, gente? O nosso repertório aí de palavras e faz com que a gente evite, então, a repetição de termos, não só no nosso diálogo, na nossa cultura oral, né, na nossa conversa, mas principalmente na hora de escrevermos uma redação. Ok? Vamos para os antônimos. Então, pessoal, se os sinônimos são palavras parecidas, próximas, com o mesmo significado, e não devem, então, sofrer alteração do sentido na oração, quando são substituídas essas palavras, que nós consideramos, então, sinônimas, né, com o mesmo sentido, os antônimos são palavras que possuem significados o quê? Opostos, significados contrários. É só lembrar disso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Mal e bem. Esse mal é com L, tá? Mal e bem. Se fosse mal com U, mal e bom, ok? Ausência, presença. Não tem como você estar ausente e estar presente ao mesmo tempo. Apesar que isso acontece em sala de aula, né? A pessoa está de corpo presente e mente ausente. É só uma brincadeirinha, tá? Daquelas piadinhas sem graças que vocês gostam de ouvir. Fraco e forte. Não tem como você ser fraco e forte ao mesmo tempo. Então há uma oposição de ideias. Claro e escuro. Subir e descer, cheio, vazio, possível, impossível, alegre, triste. Enfim, lembre-se disso.
Antônimo, palavra que denota oposição de ideia. Ok? Vamos para os homônimos. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dos homônimos. Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma. Ok? Exemplo, assento e assento. Assento da palavra e assento, local de sentar. Vamos falar então dos homônimos que são perfeitos. Significa que a grafia, ou seja, a sua escrita, é igual à fonética, né? Que é o som. Também é igual e o significado acaba sendo diferente, mas ele é considerado um homônimo perfeito. Alguns exemplos para vocês. Ó. Caminho, que é o itinerário, né? E caminho, do verbo caminhar. Então, eu caminho por este caminho, ok? Cedo, que é com antecedência, e cedo do verbo ceder. Eu cedo isto para você logo cedo, ok? Ceder, no caso, mais cedo. Leve, com pouco peso, e leve do verbo levar. Estou leve, me leve. Murro, que é um monte, e morro, de morrer. Ok? Não vou subir nesse morro, porque lá eu morro. Nossa, tô brincando, é uma piadinha sem graça que vocês estão acostumados, mas, né, morro nesse morro. Rio, que é um curso d'água, e rio do verbo rir. Então você entra no rio, você está alegre, eu rio nesse rio. São, que é uma pessoa saudável, e são do verbo ser. Então são de ser saudável e são do verbo ser. Eles são sãos. Ok? E verão, que é a estação do ano, e verão, que é do verbo ver. Eles verão no próximo verão. E os homônimos homófonos? Ou seja, os homônimos homófonos são de grafia, ou seja, a escrita é diferente, a fonética é igual, o som é igual, mas o significado é diferente. Como eu dei o primeiro exemplo lá, assento com C, que é o acento da palavra, e assento com 2 S, que é o acento de sentar, né? O local de sentar. Alto, de alto e alto. Caçar e caçar. Cela e cela. Cinto, do cinto de segurança, e cinto de sentir. E assim por diante, tá? E os homônimos homógrafos têm a grafia igual, ou seja, se escreve da maneira igual. A fonética, o som é diferente e o significado também é diferente. Alguns exemplos que eu separei para vocês. Acerto, que é de correção, e acerto, que é de acertar. Acordo é uma combinação que eu faço com você, e eu acordo, ou seja, de acordar. Eu apoio você, certo? Que é do verbo apoiar. Eu te dou o meu apoio, o meu suporte, ok? Colher, utensílio de cozinha, e colher uma planta, ok? E assim por diante. Eu dei esses exemplos para vocês e a gente vai discutindo, vai falar sobre os homônimos então de uma maneira mais aprofundada com o decorrer do tempo, ok? Por hoje é só. Gratidão. Namastê.